Rádio Botafogo. Boa noite a todos. Eu penso que cada jogo tem a sua história, né? Acredito que o placar foi um placar duro, né, pra gente, ainda mais depois que fizemos o primeiro tempo, tivemos um equilíbrio das ações junto com o Atlético, e realmente, não tem o que esconder, fizemos o segundo tempo abaixo, contra uma equipe muito qualificada, com atletas com um poder de definição muito grande, e contra uma equipe como essa, a gente acabou errando, e eles aproveitaram bem as situações que tiveram e podiam até ter feito mais. De fato é que agora a gente precisa ter calma e equilíbrio nesse momento difícil, porque temos uma semana com 2 jogos também bastante difíceis, a gente precisa começar bem o retorno. Zé, boa noite. Você fez uma substituição ali no segundo tempo, você tinha acabado de tirar o Gustavo e o Lindoso sentiu minutos depois e você obrigatoriamente teve que tirá-lo também. O quanto aquilo ali te fez mudar um pouco o que você tinha pensado para a segunda etapa do jogo? A ideia com a saída do Gustavo, primeiro perdemos o Renato no intervalo, sentiu um incômodozinho, né? E não tinha condições de voltar, né? E depois a ideia do Gustavo era, o Gustavo vem um bom tempo sem jogar uma partida inteira, a gente temia pelo final da partida dele, resolvemos apostar no ritmo do Rodrigo e fazer o Léo Valência jogar um pouquinho mais próximo dele, para que a gente tornasse a partida, a nossa equipe um pouquinho mais ofensiva, como aconteceu no jogo lá no Paraná, quando o Léo veio jogar de segundo volante. Infelizmente, com a saída do Rodrigo, a gente perdeu aquela última substituição, coisas que acontecem, não é desculpa, mas fugiu um pouquinho do que a gente tinha planejado o jogo, isso aí sem dúvida. Zé, boa noite. O Botafogo começou com uma alta intensidade, levando perigo em finalizações com o Léo Valência e depois com o Renatinho, mas no segundo tempo o ímpeto da equipe acabou diminuindo. Por que você acha que essa intensidade da equipe acabou sendo reduzida? Também a gente pode falar algumas situações aqui, a verdade é que a gente fez um segundo tempo abaixo do que a gente esperava. O Atlético, principalmente depois da entrada do Luan, ganhou bastante volume. Lógico que você jogar quinta-feira à noite num jogo que exigiu bastante da gente até o final, contribui um pouco, tem uma parcela ao desgaste natural, e isso ficou evidente no segundo tempo, e aí com os erros aparecendo, a equipe do Atlético acabou se aproveitando. Boa noite, Zé Ricardo. No segundo tempo, o Botafogo cometeu muitos erros no último terço ali do campo, na hora do último passe, do passe final, na hora da triangulação. Você acha que esses erros individuais pesou muito no placar de hoje, no desenvolvimento ofensivo da equipe? Os erros sempre pesam, né? Como a gente falou aqui na pergunta anterior do seu colega, a gente enfrentou uma equipe que sabe jogar também, né, em bloco baixo, tem jogadores muito rápidos para sair em contra-ataque, e eles acabaram aproveitando após o primeiro gol, uma estratégia simples, de abaixar a linha, jogar com um 4-4-2, o Thiará e o Ricardo à frente, e um pouquinho de ansiedade para a gente acertar ali, empatar. A gente acabou num rebote de escanteio bobeando, saiu o segundo gol e depois acabou na sequência saindo o terceiro. Então não tem o que ficar dando desculpa. Nós jogamos mal o segundo tempo, e quando a gente joga mal uma partida um tempo inteiro contra uma equipe dessa qualidade como a da equipe do Atlético, a gente acaba sendo punida. Zé, aqui ó, no fundo. Opa. Boa noite. O turno terminou agora, o Botafogo fez 22 pontos. Então, se a gente projetar um segundo turno teoricamente igual, é uma posição para sair raspando, né, de zona de rebaixamento. Você chegou agora, tem poucos jogos, enfim, mas já tem internamente essa mudança de mentalidade, postura, para um segundo turno do Botafogo ser bem superior ou superior do que foi agora o primeiro? A gente sabe que isso não é o que realmente acontece na maioria das competições, né? Só lembrar que ano passado o Corinthians fez quase 100% dos pontos no primeiro tempo, uma coisa que do primeiro turno. É lógico que a gente quer fazer um retorno forte, está começando apenas, ter tranquilidade, equilíbrio e buscar jogo a jogo, pontuar, para a gente poder sonhar coisas boas.
Boa noite, Zé. O Boa Luiz noite. Ricardo hoje foi bastante vaiado pela torcida, principalmente no segundo gol do Atlético. Eu gostaria que você falasse como trabalhar isso na cabeça do jogador e como você avalia o desempenho dele hoje. Aqui não tem crucificação em nenhum dos atletas, não é essa a maneira como eu enxergo o futebol, o jogo coletivo. Acho que quando a gente erra, todos somos punidos, quando acertamos, todos temos sucesso. Então, a visão é muito mais coletiva do que individual. Boa noite, Zé. David Sharp, dos Antenados na Jogada. Queria te perguntar em relação ao centroavante, que você já usou o Chiesa, também hoje usou o Aguirre, o Brenner também já foi utilizado. Queria saber em relação a essa posição, como é que você avalia qual está o melhor momento, ou qual que você pretende utilizar mais a partir daqui, porque a gente sabe que nenhum deles vem dando muito conta do recado. Boa noite. Boa noite. Olha, a gente avalia a estratégia que a gente pensa para cada jogo, e através dessa estratégia a gente tenta encontrar a melhor condição, o melhor atleta para cumprir aquela função. Confio muito no Chiesa, confio muito no Aguirre e também no Brenner. Então, acho que é uma questão de confiança, da gente começar a pontuar, eles começarem a fazer os gols, que é importante para um atleta na posição deles fazerem gol. E isso certamente vai, quando começar a acontecer, tem tudo para virar e a gente começar a vencer também. Boa noite, Zé. Boa noite. Na última coletiva que você deu aqui depois do jogo contra o Nacional, você falou que uma das coisas que mais te preocupava era a não conclusão das jogadas do Botafogo. O Botafogo ia na frente, em algumas situações não concluía a jogada e proporcionava o contra-ataque para a equipe adversária. Hoje isso aconteceu bastante, o Botafogo acabou sendo penalizado por isso. Queria saber o que você pensa para corrigir esse problema do Botafogo, que hoje causou um estrago enorme no Botafogo. Treinamento, conscientização e trabalhar. Não tem outra fórmula para a gente corrigir isso. Boa noite, Zé. Primeiro tempo equilibrado e talvez o gol que tenha mudado a partida tenha sido o primeiro gol, o gol do Luan. E justamente foi o gol no qual o Botafogo estava posicionado defensivamente. Qual foi o detalhe ali que o time não percebeu, que vocês podem ter conversado no intervalo, que o Atlético Mineiro descobriu para fazer esse primeiro gol? Uma pergunta difícil de responder. Primeiro que eu ainda não vi os lances, mas eu acho que teve o mérito do Luan, que é um atleta de muita qualidade, né? Consegue jogar em algumas posições. Hoje ele entrou um pouquinho mais aberto, fazendo o desmanche para dentro, dessa tabela ali. A gente acabou sofrendo gol. Como eu falei, não tem crítica pessoal aqui. A gente acabou tomando um gol porque coletivamente a gente errou ali e o atleta do Atlético também foi inteligente para fazer a tabela e concluir. De modo que não tem outra justificativa, senão a gente poder continuar trabalhando, pensando jogo a jogo e tentar aprender com os erros de hoje, porque a partir de hoje a gente precisa manter viva para que a gente não erre novamente. Boa tarde, Zé. Rodrigo Santana, da Sport TV. Zé, o Rodrigo Lindoso, ele saiu sentindo algum diagnóstico sobre o jogador, até porque o Botafogo vai precisar bastante, né, também do jogador para o retorno. E se o jogo contra o Nacional, né, que foi tão exigido pelo Botafogo, ajudou nessa lesão do Rodrigo Lindoso? Eu acho que todo atleta brasileiro que faz um calendário como estafante, como temos aqui, algumas sequências podem colocar os atletas em uma condição dessa. Né? O fato é que a gente faz diariamente o controle de alguns atletas, tentamos evitar ao máximo a sobrecarga em todos eles, mas invariavelmente o atleta corre risco e isso aconteceu, acabou infelizmente ele se lesionando. Ainda vamos ver a gravidade e provavelmente amanhã a gente passa para vocês. Boa noite, Zé. Boa noite. Quando o Léo Valência foi contratado, pude observar o jogador no Palestino e também na seleção chilena, estava sendo convocado. Ele lá era bastante utilizado como extremo pela esquerda. E aqui no Botafogo ele alterna, às vezes extremo, às vezes jogando por dentro.
E ele, no primeiro tempo, com o Renatinho jogando mais centralizado, ele fez uma partida, na minha visão, muito boa. No segundo tempo, ele, com a saída do Renato, ele acabou vindo por dentro e caiu bastante, assim como o time todo. Como você vê essa visão do Léo Valência numa outra posição? E se a chegada também do Eric, se confirmar, seria para suprir essa carência no meio? Bom, no início da carreira do Léo, a maioria das vezes ele jogou centralizado, mas realmente acabou ganhando destaque jogando pelo lado. A gente tem ele, o Renato e o Marcos Vinícius, que executam essa função no nosso elenco. Como a gente utilizou eles dois no jogo contra o Nacional, eu esperava repetir, porque eles foram bem, realmente melhoraram com a lesão, ou melhor, com a suposta lesão, ainda não sei, do Renato no intervalo. A gente não tinha muita alternativa se não trabalhar com ele ali por dentro, ou então entrar já com o Brenner fazendo um segundo atacante. A gente preferiu levar ele para dentro, até porque o desgaste é menor, e entrar com o Rodrigo, o Pimpão, que é um jogador especialista para jogar pelo lado do campo. Só que, infelizmente, as coisas não aconteceram, acabamos perdendo o Rodrigo, e a gente teve que fazer uma mudança. Acho que circunstancialmente a gente não tem como falar da execução da partida de hoje, aconteceu das mudanças e, enfim, o Atlético também fez uma bela partida e mereceu a vitória. Zé, como você já falou muito dos erros, queria te perguntar assim, sobre um jogador que não vinha atuando. Sei que é difícil pegar elementos positivos numa derrota de 3-0, mas na minha avaliação o Bochecha jogou muito bem, assim, a torcida o aplaudiu, apesar do Botafogo já estar perdendo naquele momento, né, da saída dele, já estava perdendo, e a torcida o reconheceu. Assim, queria saber de você o que você achou desse jogador, depois de muito tempo sem ser utilizado, e só te perguntar, o Lindoso, foi o que ele sentiu, por favor, mas fala do Bochecha, por gentileza. O Gustavo eu conheço de jogar contra, né, também do título brasileiro do Botafogo, sub-20, muito bem, há muito tempo que ele não jogava, então o nosso receio era que ele não aguentasse todo o tempo, e como a gente já estava perdendo a partida, eu resolvi apostar no Rodrigo, que vinha numa sequência, para que não me obrigasse a ter que retirar também o Gustavo, numa eventual terceira substituição. Infelizmente aconteceu a questão do Rodrigo, a gente acabou tendo que optar pela entrada do Marcelo, mas é um jogador talentoso. Eu acho que com a sequência e o ritmo de jogo ele tem muito a acrescentar com a gente aqui. Sobre o Rodrigo ainda não sei exatamente, ele sentiu uma pontada e parece que era no músculo anterior, mas eu ainda não tenho certeza. Agora é esperar para ver o diagnóstico, para ver a gravidade ou se teve lesão. Zé, boa noite. Derrota dura. Minha pergunta é no âmbito tático. Você começou num 4-2-3-1, segundo tempo mudou, colocou 2 linhas de 4. Bom, a primeira pergunta, você achou que a formação com 2 linhas de 4, a transição defensiva do Botafogo foi lenta? E a segunda pergunta é se você pensa em trabalhar uma outra alternativa tática para o Botafogo. Obrigado. Eu acho que quando a gente fala do desempenho tático da equipe, a gente tem que levar em consideração alguns aspectos. O desgaste foi natural, 2 partidas em 72 horas, né? Menos um pouco, se eu não me engano. E também a gente ter saído atrás no placar, que obriga a gente a fazer um esforço muito grande. Acho que a gente está trabalhando nessas 2 opções, trabalhar com 2 linhas de 4 e num 4-2-3-1. Acho que não foi isso que decidiu efetivamente o jogo. O fato é que o nosso segundo tempo foi muito abaixo na minha avaliação, e isso custou-nos a derrota. Zé, o Botafogo está aguardando a chegada do Eric para fazer exames e poder assinar contrato, né? Anteriormente já tinha tentado também esse atleta. Esse nome agora vai se concretizar, o que parece. Foi uma indicação tua, uma conversa já tida com você, ou lá atrás mesmo você já sabia que o Botafogo tinha tentado e agora voltou o contato? Enfim, queria que você falasse dele, por favor. A gente sempre está discutindo nomes, né? E novamente foi levantado o nome do Eric, é um nome que me agrada também, então foi um consenso entre direção e comissão técnica. Ok, gente. Obrigado, Zé. Obrigado aí, boa noite.